Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análises e atualizações. No vídeo de hoje eu vou continuar, a gente vai continuar analisando o movimento que o Bitcoin vem fazendo, né, em mercados internacionais. Também vamos falar um pouquinho sobre uma notícia que saiu há poucas horas atrás de novas tarifas impostas pelo Trump em cima das exportações do Brasil, né? E como isso já está impactando, né? Então amanhã, inclusive, a gente pode ter uma abertura da Bolsa Brasileira em queda, né? Devido a essa tensão política é, é, que tá escalando entre o Brasil, né, e os Estados Unidos, principalmente entre o Trump e o Lula. Né? Existem críticas explícitas do governo americano relacionado ao julgamento do Bolsonaro, né, a suposta tentativa de golpe, entre outras coisas. Né? Então, está saindo um pouco do contexto, inclusive comercial. Né? Ele enviou uma carta para o Lula no dia de hoje, né, falando desse assunto também. Né? Então, a gente está vendo um cenário aqui que está ficando um pouco ah, diferente, digamos assim, no mínimo para o Brasil, né? Esse tipo de tensão assim envolvendo política além das tarifas comerciais, né? Então, a gente não sabe aí como é que vai ser os desdobramentos para cá, né? Mas o impacto disso já foi o dólar, né? Eu vou até começar falando dele, porque aqui a gente tinha uma análise. Eu já vinha falando do suporte do 5,42, né? No último vídeo eu ainda comentei que estava tentando fazer uma base de preço aqui. E com essa notícia hoje ele já subiu um pouco mais, né? Já foi para 5,50, chegou a 5,54. Tá? E eu acredito que agora o dólar vai dar uma boa subida. Tá? Eu acho que ele vai conseguir trabalhar acima das médias aqui que ele já está agora, né? Para continuar subindo aí nos próximos dias, semanas, né? Eu acho que aqui realmente foi um suporte que se consolidou e com esse cenário político aí piorando, eu acredito que o dólar vai voltar a subir, tá? Então, referente ao Bitcoin, a gente tinha analisado, né? Eu conversei no último vídeo de domingo que eu esperava para essa semana uma continuidade de alta, tá? Ela tá se concretizando, se concretizou hoje, né? Foi buscar inclusive o alvo que eu tinha imaginado, que era o topo anterior, né? Testou exatamente os 112 mil aqui, 111.900, quase 112 cravado. Então a gente tem essa região aqui como uma resistência bem nítida, né? O Bitcoin tentou romper agora no dia de hoje, nas últimas horas, e não conseguiu de primeira, né? Então aqui a gente teria uma operação interessante, né? Quem pegou essa análise aqui e esperou o preço chegar aqui para fazer compras, né? Nessa região aqui, surfou uma alta interessante que ocorreu aí principalmente no dia de hoje, né? Então, eu tô de olho aqui para agora para esse rompimento. A partir do momento que o Bitcoin romper essa resistência aqui, que eu vou até mudar de cor, vou deixá-la em vermelho, a gente pode ver o preço realmente indo buscar alvos mais acima, né? 116, 18, 120. Não dá para saber exatamente quanto mais ele vai subir, tá? Quem está despontando muito mais que o Bitcoin ultimamente é o Ethereum, né? O Ethereum que a gente também já vinha analisando, né? Ele chegou na região de 2100 no dia 23 de junho, né? Faz 2 semanas mais ou menos. E ganhou impulso de novo, né? Então ele está trabalhando ainda dentro dessa consolidação aqui, desse retângulo, né? Mas com esse volume crescente aqui que a gente está vendo agora, né? É possível, bem provável, que ele continue ganhando força agora para sair para ele conseguir de fato sair dessa estrutura aqui, né? Ele conseguir trabalhar acima dessa estrutura aqui para ir ganhando mais impulso e continuar subindo. Né? Então, só hoje aqui a gente teve uma alta de 6% aqui do Ethereum, né? Tá bem bacana. Inclusive, eu tinha feito alguns trades aqui no final de semana, mas acabei não reentrando, né? Hoje era um dia que eu gostaria de ter ficado mais no escritório aqui para analisar e operar, mas fui conhecer a maternidade aí do meu primeiro filho aí que tá para nascer em outubro. Então, né, foi um dia especial aqui para mim de outra forma.
Né? Então, continuando aqui a análise, né? Bitcoin super saudável, né? A gente viu aqui que tá, a alta está prevalecendo. Se eu ir para um tempo gráfico maior aqui no diário, né? Eu poderia estar de repente tentando ver alguns alvos aqui mais acima, talvez. Ó, ele pode ter uma certa resistência, talvez em algum ponto em 118, 120, não dá para saber, tá? Não tem uma figura gráfica aqui muito nítida agora de para a gente calcular até onde ele pode chegar nesses próximos dias, né? Mas a tendência continua fortíssima de alta, isso é inegável. Nasdaq também, né? Nasdaq que a gente já vinha falando, na minha análise de domingo, eu estava de olho nesse suporte aqui, né? Agora eu estou no tempo gráfico um pouquinho menor de 15 minutos. Eu ia ficar de olho para ver se ia perder essa região aqui, né? De 22.700 pontos. Chegou a perder aqui, mas né, rapidamente deixou sombras, né? Já teve rejeição, né? Significa que a força compradora ela continua atuando, né? Sempre que o preço, a, a, a bolsa americana cai um pouco, né? As ações lá corrigem, das big techs principalmente, já entra uma força compradora para continuar empurrando para cima. Então, né, o Bitcoin seguiu um movimento parecido, né? Essa alta de hoje aqui que teve em NASA que também influenciou para que o Bitcoin fizesse aquele movimento bacana. A única coisa que eu particularmente não gosto olhando exatamente nesse momento, né, é esse tipo de padrão aqui, ó. Quando o preço faz algo assim de dar um pump, né, recua e vai subindo assim, ele tende a cair depois. Ele tende a fazer coisas assim. Tá? Então é o único. Meu único receio agora, olhando essa formação gráfica, é isso, né? Se isso se concretizar, a gente vai ver aí alguns dias de correção, de um pouquinho mais de queda, né? Mas a tendência primária, secundária aqui, então, isso aqui seria uma reversão de tendência bem a curto prazo, né? Para perder esse primeiro suporte aqui de 22.700, né? Para perder de vez e de repente buscar o outro, o mais aqui de baixo novamente. Né? Mas também é só um palpite, isso aqui é baseado na minha experiência, nem sempre se concretiza, mas esse aqui é um padrão gráfico que a probabilidade é maior de acontecer um movimento como esse aqui. Tá? Então eu vou ficar de olho nisso, mas por enquanto, né, a alta segue firme e forte. Outra coisa bem bacana que já começou a ajudar as altcoins a subir bastante é a própria dominância, né? Eu tinha feito esse desenho aqui no domingo e a gente pode ver que a dominância está fazendo esse movimento aqui que eu tinha desenhado. Que significa o quê? Significa que a conversão de Bitcoin está indo mais para altcoins agora, né? O pessoal está vendendo, né? Quanto mais esse gráfico baixar, mais a gente vai ter aportes em altcoins, né? Mais as altcoins vão performar legal. Então, afastando um pouco mais aqui, ó, quando a gente teve a nossa alt season lá em novembro, né, no final do ano passado, a gente pode sim estar começando um movimento que vai se acelerar e vai fazer com que as altcoins subam mais ainda, né? Se valorizem mais ainda. Então, aqui eu tenho a base do canal, né? Tenho aqui uma região, por exemplo, de suporte aqui na dominância também, que o preço pode, que esse gráfico pode querer vir até aqui nessa linha amarela, na região de 62%, mas a gente já está falando aqui de, se ele chegar até essa linha amarela aqui, a gente vai ver as altcoins continuando a se valorizar exponencialmente, né? Tem aqui algumas que eu posso pegar para mostrar, vamos ver aqui algumas valorizações de hoje, de algumas. Vou pegar aqui o que mais valorizou, ó. Por exemplo, Mavia. Mavia que está lá embaixo, lá no fundo do poço, já começou uma reação bacana, né? Ó. A gente pode ver aqui num tempo gráfico menor de 4 horas. Conseguiu vencer as principais EMAs aqui que fazem a tendência ficar de baixa, né? Ó, a gente tem aqui a EMA de 200 períodos servindo como resistência, então a gente pode ver que o preço dificilmente ele tenta romper aqui, já volta para baixo dela, né? Tentou romper, voltou para baixo dela. Bateu aqui de novo, voltou para baixo, quase bateu aqui, ficou sempre abaixo dessa EMA, né? E aqui a gente viu que, por exemplo, Mavia conseguiu romper esse padrão, né? Esse padrão aqui de continuidade. Então, por exemplo, essa é uma moeda que eu ficaria de olho, né? Para agora fazer um pivô de alta que a gente chama, que é uma estrutura aqui de continuação de alta, né?
talvez um reteste aqui mais ou menos nessa região para continuar subindo, né? E essas moedas, quando fazem movimentos assim, elas começam a subir que nem foguete, tá? Não dá para saber até onde vai, mas, por exemplo, outras movimentações fortes que essa própria moeda fez aqui, ó. Aqui, por exemplo. Aqui a gente está falando de alguns dias que... Aqui acho que foi mais ou menos um dia, mas vamos ver a valorização aqui que deu. Aqui foi 89% em questão de alguns dias. Então a gente pode estar iniciando um outro movimento explosivo desse aqui em Mavi. Subiu 20% hoje. Magic também subiu quase 20% hoje. C98 também subiu bastante aqui, ó. Deixa eu pegar um tempo gráfico maior aqui, o 4 horas. São moedas que estão tudo tentando fazer reversão de tendência, né? Para começar, por exemplo, uma escalada de alta, com um movimento que nem esse aqui, ó. Aqui a gente teve 154% de alta. Se, por exemplo, agora que a C98 fizer um movimento semelhante, chegar até aqui, ó, não precisa nem voltar lá, ó, a gente já está falando de 340%. Né? Então tem muita moeda, muita altcoin aí que está muito, muito, muito barata. Né? Tá em regiões ainda de mínimas, né? E podem se beneficiar bastante, ter uma aceleração bem maior agora com a dominância caindo, né? Então, Uni também é uma moeda que estava tá ganhando força de novo, né? A gente viu ali, ó, lá em novembro, dezembro, ela acelerou super rápido aqui. A gente teve uma valorização aqui de 175% em menos de 2 meses, né? E aqui a gente está vendo que ela já está ganhando força de novo. Ela chegou a uma mínima de 4,79, 4,80 em questão de alguns meses, né? Ela já entregou aqui quase 80% de lucro, né? E do ponto que ela está agora, se ela continuar subindo, né? Se ela chegar ao topo aqui de novo, já são mais 120%, 125% de alta. A Uni está interessante de comprar exatamente agora? Exatamente agora não, porque ela já deu uma subida aqui de quase 10% nesse momento. Né? Esperaria pelo menos aqui um fundo ascendente, né? Que ela voltasse um pouco nessa região aqui, por exemplo, de 7,80, né? Para diminuir um pouquinho, para melhorar a relação de risco-retorno, né? Se a gente compra aqui agora, por exemplo, faz uma compra, exatamente agora aqui, onde é que vai estar nosso stop loss aqui? Nosso stop loss vai ter que estar aqui embaixo, ó. No mínimo aqui assim, ó. Já é um stop de 24% para a gente projetar alvos que talvez demorem bastante tempo para chegar, talvez, né, o mercado faça algum movimento para baixo ainda. Né? Ó, aqui a gente vê que tem uma resistência também, né, que o preço pode chegar em 5,86, que é esse topo anterior aqui. Então, né, a gente tem que levar essas coisas em consideração e de repente estar procurando moedas mais interessantes. A ONE a gente tem na nossa carteira, né? Inclusive é uma moeda interessante de fazer preço médio. Enfim, gente, tem várias e várias opções aí, né? Várias moedas que estão interessantes, estão retomando uma alta bacana por conta desse cenário todo que a gente está vendo aqui, né? De Bitcoin subindo, de mercado internacional subindo ainda. Né? Outro gráfico que a gente estava acompanhando, que é o Total 3 aqui, ó, que eu estava esperando um rompimento. Ó. Tá vindo aqui romper, tá tentando, né? Vou botar aqui no gráfico de 4 horas, né? Eu tinha falado da possibilidade no domingo, né? Desse gráfico vir aqui embaixo, que seria uma ótima região de compra para altcoins, mas não foi o que aconteceu. A gente está vendo já aqui o Total 3, né? Que representa as altcoins, né? Já tentando um rompimento aqui no dia de hoje mesmo. Se isso aqui acontece, ó, e esse gráfico vem aqui para cima, a hora que fizer um reteste, o melhor sinal de compra para entrar forte, assim, para comprar, né, encher a mão, digamos assim, aportar bastante, é esse aqui, é esse tipo de movimento aqui. Então, agora como ele esticou, a gente tem que esperar um pouquinho, ele talvez ainda faça um fake out, né, um movimento falso, como foi aqui, para ainda assim continuar caindo. Então, o que eu preciso aqui, o que a gente precisa aqui, olhando esse gráfico, né, de uma confirmação, né? Precisamos ver aqui, precisamos ver aqui um rompimento, né? E começar a trabalhar aqui um reteste, né? Que ganhe um pouco mais de fôlego,
que não faça um movimento feio assim de subir e já cair no dia seguinte ou nos dias seguintes, né? Esse gráfico caindo nada mais nada menos significa que o pessoal está vendendo altcoin, né? Quanto mais vendas acontece, menos a gente tem valor de mercado aqui nisso, né? Então, isso aqui é um gráfico que representa a capitalização das altcoins, excluindo o Ethereum e o Bitcoin, né? Que é o total 3. Então é isso, pessoal. Tá bem bonito aí o cenário. Acho que aqui para nós brasileiros essa crise política aí talvez traga mais turbulências, né? Traga aumento de preço de gasolina de novo, entre outras coisas, mas enfim, né? Isso aí a gente não tem muito o que fazer. Temos que ter conhecimento para tirar dinheiro do mercado, né? Fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Beleza? Domingo tem mais vídeo, né? Domingo à noite eu gravo mais um vídeo com abertura de mercados de novo, né? Pra gente ter um panorama de como vai começar a semana. E novamente, se tiver alguma alguma moeda, algum criptoativo que queira que eu analise, é só deixar aqui nos comentários do vídeo, né? Se curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, manda para alguém se tiver algum amigo que tenha interesse, né? Que esteja acompanhando o mercado. E aqui o meu intuito não vai ser gravar, né? Não é gravar todo dia, gravar é criar esse ritmo de pelo menos quarta e domingo, né? Com panoramas assim com visões um pouquinho mais para semana, né? Para alguns dias, né? Para não ter que ficar gravando todo dia aqui, porque o mercado, né? Senão fica complicado, né? Um dia fala uma coisa, no outro dia já pode mudar tudo, então não que isso não aconteça, né? Mas eu prefiro ter uma abordagem um pouquinho, né? Fazer dessa forma aqui. Também, se tiver sugestões, né? Achar que é mais interessante gravar mais vídeos outros dias, né? Também deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.